Olá, pessoal. Iniciando mais um podcast Agricultura da Vida. Hoje, com a ausência da Albinha, por questões pessoais, a Albinha, infelizmente, não pôde estar conosco. Vamos fazer essa edição sozinhos, né? Contamos hoje com a presença do empresário Evandro Trevisan, um minerador do Rio Grande do Sul. Dentro do nosso tema, a intenção é falar sobre todas as dificuldades, pelo menos abordar esses temas, inerentes ao processo de certificação da mineradora para fornecer insumo para a agricultura. É, Contamos com o Adilson também, que já está na sua terceira edição aqui. O Adilson já é um sócio do nosso podcast, que é um certificador junto ao MAPA, e nós gostaríamos de ouvir do Evandro e do Adilson esses caminhos, essas dificuldades, o tempo, enfim, tudo aquilo que entendemos que poderia ser mais célere dentro desse ecossistema todo, né? Eu peço vamos dizer assim, o favor e a colaboração dos nossos espectadores em prestigiar o nosso programa, para que a gente consiga atingir cada vez mais o nosso público, que é todo ele. Quando nós falamos de agricultura da vida, nós estamos falando de produção de alimento com qualidade, que inicia no campo, com as práticas do campo, e termina na saúde humana. Esse é o nosso ecossistema, essa é a nossa visão, esse é o propósito principal desse podcast, né? Peço a todos que nos ajude compartilhando, apoiando, né, dando sinalzinho de apoio, se inscrevendo no canal, acenando o sininho para que sejam atingidos nas próximas edições. E vamos dar início, então. Peço ao Evandro que se apresente, por gentileza, rapidamente, como é que é o seu negócio lá no Rio Grande do Sul, Evandro. Por favor, fique à vontade. Bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Wilson. Tudo bom, Adilson? Pessoal, primeiro agradecer, Wilson, pelo áudio. Primeiro agradecer ao Wilson pelo convite. Já elogiei o teu podcast da Alba pessoalmente, mas agora publicamente estão de parabéns. O assunto é realmente bastante interessante. Eu começo a assistir e assisto todo ele até o final. A gente recentemente comentou quem é que assiste 1h30. Eu assisti 1h30 Tá bom. do podcast, até porque é um assunto de interesse nosso, da empresa, mas principalmente pela mudança que isso tudo vai provocar no mercado e principalmente na saúde das pessoas, né? Que é tudo Perfeito. que tu já falou e vocês já falaram anteriormente. A nossa empresa é de Santa Cruz do Sul, é uma empresa familiar. Nós somos já hoje a segunda geração da empresa. A empresa está estabelecida desde mais ou menos 1978, 79. Nós começamos a trabalhar nela em 98 e assumimos a direção da empresa em 2018. Eu e meu irmão. E de lá para cá já se tinha um assunto bem frequente, que nós havíamos recebido a visita de uma geóloga antigamente, a Magda. Eu não sei como é que é o instituto dela, Dilson, tu lembra, né? Instituto Brasileiro de Geologia, né? O Serviço Geológico do Brasil. A Magda do Ministério de Minas e Energia. Ah. E na época ela estava pesquisando aqui um composto que existe nas pedras de andesito, que é a zeólita. Então ela estava pesquisando o uso daquilo tudo e ela já comentava isso lá pelas voltas de 2010, 2009, eu acredito que foi por aí que ela começou, do uso disso aí tanto medicinal quanto para a agricultura. Mas, na nossa visão, ainda era algo extremamente longe. Nós não conseguimos focar nisso porque era muito embrionário, pouco se falava, era um mercado totalmente novo. E a gente tinha obra. Nosso negócio sempre foi ser empreiteiro, fazer prédio e fazer estrada, né? Então, era o que a gente tinha, o foco, e sempre foi isso. Em 2018, ao assumir a empresa, a gente focou em fazer caixa, levantar ela, para ela se estabilizar, e foi quando a gente conheceu o Adilson, eu acho que foi em 2019, talvez, né, Adilson? Fez a nossa primeira Sim, visita aqui. Ficou num namoro aí de uns 4 anos, até conversamos alemão aqui,
E veio pandemia, o Adilson, volta ano que vem, que ainda não fazia sentido até pelo que está sendo falado, né? O desencaixe financeiro, e tu não tem hoje nenhuma subsídio para estimular isso, né? Então, isso tudo pesava muito na balança, até que o momento ali em 2022, a gente falou, Adilson, acho que vamos em frente, começamos a realmente aproximar as reuniões, e em 2023 nós batemos o martelo, né, Adilson? Fechamos o Isso. contrato, né, do mapa, eu acho que foi ali por volta de outubro de 23, mais ou menos, que a gente deve ter fechado, se não me falha a memória. E aí Sim, por começamos o aí. estudo por aí, né? Começamos o estudo, esperamos o Adilson realmente fazer o cálculo de bases, ver se a pedra não tem uma impureza, como algum metal pesado que pudesse inviabilizar. Isso passando, ainda se continua o teste agronômico, porém nós já começamos sim os investimentos nas linhas de produção, por acreditar realmente muito no produto, e hoje a gente, basicamente, o nosso investimento é todo próprio. Não conseguimos nenhuma linha. Rio Grande do Sul, nesse meio do caminho, sofreu com as enchentes, não teve nenhuma linha subsidiada, algumas linhas ali que tiveram acabaram não saindo, então a gente está indo realmente no amor e na coragem. É interessante, Evandro. Nós percebemos uma certa, eu não vou dizer má vontade, porque eu não sei, a palavra vamos dizer assim, que se enquadraria, eu gostaria de não falar. Mas nós percebemos que o Sul, ele está, assim, um pouquinho é, carente de uma visão, de um movimento nacional a seu favor, né? Pelo menos dá ao Sul a importância que ele tem nesse cenário todo, né? Falando de agricultura, falando de cultura, falando de outras possibilidades, né? A tragédia é uma tragédia, uma coisa impensável, né? Um fenômeno impensável, né? Que aconteceu com o Sul. E aí nós temos daqui para frente recuperação de pastagem, recuperação de produção agrícola, redução, construção civil, quer dizer, é reconstruir um estado inteiro, né? Isso é uma dificuldade absurda, né? E nós enxergamos que deveríamos acelerar todo o processo de disponibilizar recursos, insumos, né? Não só recurso financeiro, mas insumos para que o agricultor tenha condições de se recuperar o mais rápido possível. Nós temos uma predominância, isso não é só no Rio Grande do Sul, de pequenas e médias propriedades, né? Então, para quem perdeu tudo de pequeno e médio porte, talvez não tenha lastro para suportar sozinho os desafios que virão pela frente, né? Então, e a gente percebe uma certa morosidade, prefiro achar que é uma morosidade só, naquilo que o Estado vai precisar para se recuperar o mais rápido possível. Bom, só que, fora isso, naturalmente, nós encontramos dificuldades para desenvolver esse segmento, né? Nós temos na certificação alguns desafios junto ao mapa, nós temos na certificação junto à Secretaria de Meio Ambiente alguns desafios para adequar uma planta de britagem à produção desse produto. Nós temos discussões teóricas com relação também, não só do lado agrícola, mas do lado da mineração também. Que produto é esse? Existe uma certa tendência a simplificar isso daí, né? Então, pó de rocha é qualquer coisa. Passando em tal malha, está valendo. Não é assim. Não é assim. Então, nós estamos percebendo que deveríamos sair, já estamos saindo, de uma análise mais rasa, mais simplista, para uma preocupação em qualificar melhor os agentes que vão atender esse mercado, né? Então, são poucos, hoje já em plena atuação, no Brasil inteiro, parece que são 62 pedreiras só certificadas junto ao mapa até hoje. Isso está muito longe de ser o mínimo que a Não é gente nada. precisa para aprender, para atender o mercado
nacional. Temos a impressão que, com a evolução das dificuldades da guerra da Rússia, que não se prende só àquela região, a questão do Oriente Médio também, nós teremos dificuldades com insumos para a agricultura no futuro muito próximo, né? Então, não sei se a velocidade que o mercado comprador vai exigir está adequado com a velocidade do nosso mercado fornecedor das minerações para atender isso tudo, né? Acho que não. Tem um descasamento aí muito grande, né? E a nossa missão, digamos assim, é tentar fazer com que as duas partes se unam, né? No que diz respeito a todos os sistemas, né? Inclusive linhas de crédito, que me parece que está bem conversado, está quase saindo do papel, que as cooperativas de insumo e cooperativas de crédito rural começam a tomar a dianteira para regulamentar isso daí, e aí nós conseguimos linhas com um certo subsídio, linha mais facilitada, não só para o Sul em função do que aconteceu, mas como modo operante do país como um todo. Está bem adiantado isso tudo. Esperamos aí que o ano que vem a gente tenha notícias boas, né? Bom, Adilson, a questão da regulamentação junto ao mapa. Se fala muito que o prazo de regulamentação é muito grande, um ano, em alguns casos, até mais do que isso e tal. Você enxerga como técnico, como engenheiro dessa área e um ator dessa área, um empresário dessa área, alguma chance de se mudar isso a curto ou médio prazo? Como é que está isso? Wilson, é um prazer novamente participar do teu programa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Em relação a esse prazo que o mapa determina ali pela legislação, a médio prazo eu não vejo assim uma possibilidade de diminuir esse prazo, porque desde a regulamentação da empresa, para a abertura de uma nova empresa, para deixá-la legalmente habilitada para ser registrada no mapa, tu já tem um prazo aí que muitas vezes a empresa já enfrenta uma resistência na própria secretaria do município. Então, você demora já para sair de dentro do município, para depois conseguir chegar no Ministério da Agricultura. No Ministério da Agricultura, isso já está muito bem balizado pela normativa número 53, pela normativa número 5 e pela normativa número 5, né, Wilson? Isso já está bem normatizado. Só que, claro, para te conseguir seguir todos aqueles processos que o Ministério da Agricultura coloca para te comprovar a eficiência do teu material, ele se torna bastante grande esse tempo para a empresa ter um retorno do que ela investiu. Então, a médio prazo eu não vejo essa mudança. Talvez a longo prazo, a gente fazendo uma pesquisa de acordo, porque o que acontece? No caso da pedreira do Evandro, ele tem duas britagens no mesmo município, sendo uma próxima da outra, da outra pedreira. A gente vai conseguir licenciar uma pedreira só. E sendo que a rocha é a mesma, é idêntica, é o mesmo derrame, a mesma composição do material, só que se eu fizer a caracterização química dela e com o CNPJ, eu vou ter que registrar pelo CNPJ. Então, se eu for registrar outra, novamente eu vou ter que fazer toda a caracterização, e o que mais demanda de tempo é os cultivos agronômicos. Então, eu preciso comprovar com esses cultivos agronômicos a eficiência da rocha. Isso para o produtor é muito bom, né? Porque eu levo uma garantia para o produtor. Para o minerador demora mais para ter esse resultado. Mas, por enquanto, eu não tenho como fugir disso. Acredito que poderia ser feito um trabalho de tentar validar essa... Porque se eu tenho um basalto, um andesito, e do lado da minha pedreira eu tenho também um basalto andesito, e esses basaltos,
esses andesitos, eles já têm as propriedades químicas para ser registrado como um remineralizador. Por que eu preciso fazer de novo o teste agronômico? Então, só nesse teste agronômico, aí, se eu conseguisse tirar ele ou substituir ele, eu economizaria no mínimo 1 ano de pesquisa. É isso aí. Porque a gente sempre fala em 2 anos de pesquisa para tentar a regulamentação. Então, os fertilizantes químicos, eu não preciso comprovar, eu só comprovo as unidades, as garantias que eu vou entregar para o MAPA. Já o remineralizador, eu tenho que comprovar essa eficiência. E pior, Wilson, a metodologia que eu uso para o fertilizante solúvel, né? A mesma metodologia que para o remineralizador. Sendo que soubemos que o remineralizador, a disponibilização de nutrientes dele é mais lenta. Então, o que a gente procura e teria que, de alguma forma, sensibilizar os órgãos para eles olhar com mais carinho essa situação. E eu não precisaria, aí nós ia ter muito mais materiais registrados, só que temos que ter um cuidado para não perder o controle de qualidade desses insumos. Sim. Uhum. O que eu percebo, Adilson, a gente tem tido uma preocupação muito grande correndo o Brasil afora aí, que, a bem da verdade, a visão dos agentes de mudança, apesar do discurso da agricultura regenerativa do uso do pó de rocha como uma metodologia diferente, a utilização do pó de rocha, mas na hora da certificação do pó de rocha, não se leva em consideração as premissas que deveriam ser usadas para o uso do pó de rocha. Porque, na realidade, quando você fala o pó de rocha ele é muito bom, claro, a gente sabe disso, não é só jogar no campo, a gente também sabe disso, mas você tem junto o uso dos biológicos. E o que se sabe é que a planta, junto com biológico e pó de rocha, ela disponibiliza esse produto que não é solúvel para a planta. Então, não se trata de solubilidade, se trata de ver como é que o bichinho vai comer o óxido de potássio e os outros elementos, que também não é só o potássio, né? Fica tudo em cima do teor de potássio, quando na realidade você tem uma tabela periódica inteira. A planta reage ao todo e não só ao teor de potássio. Isso também já é sabido, né? Só que, como a gente não tem condições de fazer, e aí não é só por falta de recurso, e nem de tecnologia, porque era só uma questão de parar para pensar, de você ter um olhar mais para esse fenômeno que acontece com o solo no uso do pó de rocha e como a planta reage à presença do pó de rocha e do biológico, né? Com um olhar bem específico destes fenômenos, e não pegar uma metodologia para classificar o uso do químico para fazer uma comparação com o uso do pó de rocha. São coisas diferentes. Ou eu estou errado? Nós estamos comparando a banana com abacaxi, só porque é fruta tem que ser igual? Eu estou errado ou não? Não, Wilson, é isso mesmo, está certíssimo a tua explicação. Nós teria que desenvolver esse trabalho ainda, Wilson. E os órgãos teriam que olhar com mais carinho também para essa questão dos remineralizadores, para nós conseguir certificar eles mais rápido, né? Então, eu acho que é um caminho longo ainda para se percorrer, mas a gente está conseguindo se manter na estrada. Sim. E às vezes, Adilson e Evandro, a gente pego com alguns sustos, né? Você fala dos biológicos, por exemplo, quando nós vamos falar de eliminar alguns agentes químicos, inseticidas, pesticidas, quer dizer, o trato superior da planta, o Brasil acabou de editar um decreto que, a partir de 2025, o biológico vai ser considerado, está enquadrado como agrotóxico biológico, como agrotóxico, né? E uma reserva de mercado para os grandes produtores do biológico. Se eu quiser, na minha fazenda, colocar lá uma caixa d'água, de preferência da Qualimp, aliás, só pode ser da Qualimp,
e produzir o próprio biológico, como é que eu faço? Eu não posso fazer isso, né? Aí você vê um presidente do GAS, nosso amigo Eduardo Martins, e da ABINS, fazer uma carta para o presidente da República dizendo que nós vamos ter desobediência civil, porque isso não tem sentido. Como é que a gente vai lidar com todas essas necessidades que nós temos, se lá de cima a gente está percebendo que tem uma certa má vontade com a agricultura regenerativa? Estou errado, será não? E o biológico, o grande truque é tu produzir, tu mesmo fazer a multiplicação ali, pegar uma cepa, né, que chamam, né? Isso, isso, E tu fazer, né? Tu ter a tua, né? isso, Então, exatamente. daí volta tudo para a mesmice, né? Não, então, esse assunto está muito forte lá em Brasília, né? A gente está acompanhando também de perto. Houve uma provocação por parte do GAS e da ABINS, e parece que a Câmara e o Senado reagiram assim, com pouca energia, né? E isso é uma situação delicada, porque já é uma realidade. Hoje, o pequeno, médio agricultor, ele usa o próprio biológico, ele fabrica o próprio biológico. Não tem como não ser dessa forma. Não tem como não ser dessa forma, né? É um absurdo um negócio desse. E aí, quando a gente fala de eu tenho uma rocha e a 100 metros para frente eu tenho outro CNPJ, eu tenho que fazer mais 2 anos de estudo, eu não sei, né, a quem atende isso daí, né? Então, a nossa intenção, Evandro, desse grupo todo, né, de todos os atores aí, é levantar essas questões, transformar essas questões numa discussão séria, numa discussão forte, para que as coisas mudem. A própria certificação do realizador, me parece, me corrija, Adilson, se eu estiver errado, que é de 2016, ela levou em consideração que não se tinha parâmetro nenhum o que existia já para o calcário. Granometria, por exemplo. Sim, Não tem. alguns parâmetros de granulometria foi baseado nisso, mas houve sim um estudo das rochas para se ter uma noção de liberação de nutrientes e de quantidade de nutrientes. Até em relação à sílica livre, que é o teor de quartzo, né, que é uma preocupação dos mineradores e de nós Sim. pesquisadores, foi levado em conta também isso. Uhum. E a gente tá nessa luta, Wilson. Se nós conseguisse, pelo menos, enquadrar essa padronização, se eu já tenho uma rocha registrada com aquela configuração, se eu tenho outra igual, para não precisar fazer esse teste agronômico, teria que ser tratado como os químicos estão tratados. Era só isso, não precisa ser tratado diferente. Perfeito. Eu Mas tenho que demonstrar, mas claro, demonstrando que ela tem uma eficiência, né? Perfeito. A mas questão do silício é que é o desafio maior, né? Desculpa, Evandro. falando nessa dificuldade, então, que fala de caracterizar o mineral como químico, olha o que a gente passa aqui na nossa cidade. Então, a gente abriu a empresa para fazer o mapa. O KNAI que o mapa exige é um KNAI de fertilizante, e dentro do plano diretor da cidade, o fertilizante só pode ser colocado em zona industrial 2. E nós estamos aqui numa zona que era de mineração até quando começou em 1970, acabou sendo passado como residencial e ficou a nossa área. Então a gente não pode ter o KNAI fertilizantes aqui dentro. E é o mesmo pó de rocha que eu já tenho hoje. E tu não consegue explicar para o pessoal. Isso fica trancado, não vai, aí você tem que abrir, aí quer que eu abra em um outro endereço, eu vou ter que comprar mais um terreno, eu vou ter que estocar, eu vou ter que transportar isso tudo para um outro local, sendo que é o mesmo pó de rocha que eu já tenho hoje aqui, né? Então, isso também é algo a ser trabalhado grande, se for ver, é um todo, né? Porque ainda não existe, né, justo o KINAI específico para remineralizador, né? Então, Não. tem mais isso para ser feito, infinitas coisas, né? Daí tu começa a pegar também a mina, toda a parte meio ambiente, de liberação ambiental,
Hoje, praticamente, no Rio Grande do Sul, tu não libera mais mina. Tu não libera. Então, É, quem tem, tem. Quem não tem, cara, não vai sair mais. Não vai. E aí entra nisso, eu vi que vocês comentaram bastante da morosidade, às vezes da falta de pessoal. Eu acho que é mais além, eu acho que não falta pessoal. É um, vamos falar, uma opinião pessoal minha, mas eu acho que falta, ou na verdade o pessoal está amedrontado de assinar alguma coisa, sabe, Wilson? Parece que assim, para ter uma liberação, hoje o fiscal ele responde no CPF dele, né? sim. Então, tudo que ele faz, ele recebe apontamento de Uhum. qualquer um dos órgãos aí fiscalizadores de governo, né? Então, por que que ele vai fazer? Ele É, vai ter que responder. E isso tudo causa um atraso, e isso já é a cultura, e aí nós, não querendo desanimar quem quer produzir o pó de rocha, talvez se vier e a gente se juntar, a gente consiga mudar isso, mas enquanto tem poucos brigando e poucos querendo fazer, ainda a gente não está ganhando uma força expressiva, né? Então, esse ecossistema como um todo, eu acho que tinha que ser alterado para se ganhar velocidade. Outra coisa que me incomoda muito, e, e eu vi que vocês falaram, e talvez, acho que foi o Adilson, num dos podcasts, comentou, o Pod Rocha é o futuro. Não, já é o presente. Já claro. já está acontecendo. Já passou. Ele já É isso. passou, ele é de 90, né? Adilson, que nem falou no outro podcast. Sim. Lá fora os caras já estão voando. Por que que no Brasil se demora tanto para tomar uma decisão? E aí os caras já voaram, nós ficamos com um custo mais alto, o preço é balizado em commodity internacional da agricultura, então a Perfeito. gente perde competitividade. As decisões elas não poderiam ser tão devagar. Claro que. E aí, daí tu entra também, vou falar de ecossistema, o agricultor está sempre alavancado, ele já está devendo aquela safra para o banco, então tudo isso aí é um enrosco que parece assim que não tem fim, a gente não consegue É se isso. desvencilhar disso aí. Talvez, puxando, educação, está faltando para nós, educação seja empresarial, seja financeira, seja alguma coisa assim, para começar a fazer essa mudança, né? Mas eu vejo um caminho um pouco mais longo aí também, assim como o Adilson fala, até para mudar uma legislação que simplesmente pegar, então se enquadra que nem o químico. Parece por preguiça, né? Muitas vezes, né? Faz ali, faz igual, você tem que se enquadrar por ali, não É, vamos criar uma metodologia específica. E aí querem bater na questão de SG, de crédito de carbono, mas não estão dando ferramentas para o pessoal criar, né? Então, às vezes eu falo assim com a voz cansada, porque isso aí é o nosso dia a dia, a gente está sempre brigando e se decepcionando, tomando pancada na cabeça. Eu acho que até foi tu também que disse, não sei, o empreendedor ele tem que ser um otimista nato, né? Porque ah, sim, senão claro. Claro. não vai andar as Claro. coisas, né? Tu tem que Claro. acreditar sempre, né? Não Acho que a tem gente jeito. tem, porque senão já tinha, né? Deixado de É, lado. tá certo. Eu vou pedir licença, Adilson, fazer um rápido intervalo. E aí eu acho que a gente tem no segundo bloco vamos dizer assim, uma conversa sobre tendência, né? Sobre tendência, o que já está acontecendo, mas que a gente também não fica sabendo, a grande mídia não desenvolve em tudo isso que você comentou agora. Vando. É Uhum. rapidinho, a gente dá uma paradinha para o café e voltamos na sequência. Fundada em 2009, a Bluetech faz um trabalho diferenciado no campo de mineração, com equipamentos inovadores para o tratamento mineral que trazem benefícios adicionais aos seus usuários. Em pouco tempo, a empresa atingiu um número significativo de equipamentos para mineração. Contamos com o apoio tecnológico da Adem Advanced Engineering, cujo know-how é comprovado no mercado por vários anos. O objetivo de nossa empresa é suprir todas as necessidades de fabricação e distribuição de equipamentos com desempenho acima das normas vigentes. Poder. Promovendo soluções naturais e sustentáveis para a agricultura e a saúde do planeta.
Olá, pessoal. De volta ao segundo bloco do nosso podcast Agricultura da Vida, hoje recebendo o empresário Evandro Trevisan, Mineração Ouro Preto, lá do Rio Grande do Sul, e o Adilson, empresário também no Rio Grande do Sul, conversando sobre as dificuldades que nós temos aí para acelerar o processo de produção e fazer com que as coisas aconteçam para a agricultura regenerativa. Nessa retomada, Adilson, queria falar sobre a questão dos fertilizantes, né? Desse material visto como fertilizante. O que você conta para nós? Depois nós retomamos com o Evandro. Wilson, até o Evandro já colocou a dificuldade que ele tem, a empresa tem para se registrar. O que acontece é que em 2013 foi formulada a Lei 12.890, que ela introduziu os remineralizadores dentro da categoria dos fertilizantes no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, ele enxerga o remineralizador como um fertilizante. Então, não tem ele é encarado como os demais fertilizantes. E a Agência Nacional por isso que ele exige um KNAI específico de fabricação de fertilizantes, fabricação de adubo, fabricação de organominerais ou fabricação de fertilizantes ou adubos. E, então, tem KNAIs específico para isso. Só que quando eu vou para a Agência Nacional de Mineração, ela entende que a pedreira Ouro Preto, por exemplo, ela só pode produzir material para construção civil. E aí, a FEPAM, quando ela enxerga aquele KNAI ali que tu vai fazer produção de fertilizantes, ela entende que você vai produzir um fertilizante químico. Então, ela enxerga como um químico, como um potencial poluidor. E aí onde tem as barreiras, né, de registro. Isso aí impera muito, já teve um trabalho, umas discussões longas sobre isso. Só que aí a pedreira precisa fazer também uma pesquisa comprovando para a Agência Nacional de Mineração que aquele material ele pode ser usado na agricultura, para depois passar para a FEPAM para ela autorizar, ou não. Então, na verdade, é um jogo não sei se é impura, né? Mas é uma coisa que ficou muito no ar isso. E a FEPAM está fazendo a parte dela, e aí o município, por sua vez, também não licencia por essa questão, por achar que você vai produzir um químico. Se você já está produzindo um remineralizador ali, que o processo é o mesmo da extração de material para construção civil, o que muda é só a granulometria. Então, poderia ter uma sensibilidade melhor e estudar casos a caso, né? Caso a caso. É difícil a gente dizer que a rocha não é um produto químico. Tudo é químico. Isso. Né? Então, assim, qual é o processo? Britagem. Tá bom. É muito simples. A questão não é de cunho técnico, eu vejo isso. Não é de cunho técnico. Até porque seria um absurdo você fazer uma comissão de 3, não precisa mais do que isso. Engenheiros de qualquer... quer dizer, hoje em dia está difícil também juntar 3 que dê resultado, mas em todo caso, e eu faço parte da categoria, então estou à vontade para falar. Né? Então, assim, e minha área de conhecimento é ciência dos materiais, então eu estou mais à vontade ainda. Né? Então, mas já deixei de ser engenheiro há muito tempo. Então, assim, é uma tremenda má vontade. Opinião minha, do Wilson, é uma tremenda má vontade. Porque esse assunto poderia ser resolvido simples, uma comissão simples e uma boa vontade dos gestores que fazem política pública. É muito claro isso. Né? Isso é muito claro. Então, a quantidade de dificuldade que nós temos, o que me parece, Evandro, é que elas existem, mas a base é a mesma. É fazer a manutenção de uma agricultura que se utiliza de produtos químicos. E, gente, são importados.
Sim. Nós estamos falando de 85% de dependência externa para se conseguir adubo para o país. Esse assunto, como bem falou o Evandro, já deveria ter sido resolvido há muito tempo, Mas a né? questão do próprio agrotóxico, né, Wilson, Sim, que está totalmente ultrapassada, eles permitem um agrotóxico formulado em 1976, se não me engano, pois e é, os pois novos é, agora não, é, pois né? é. Então, Essa corrida demorou. atrás de novas moléculas e tal, isso é uma outra discussão absurda também, a gente ficar sem saber como é que essa mesa é composta, né? Mas é um negócio muito, muito, muito estranho, né? Não é só com isso, não. O Brasil está meio esquisito, né? Até na área de refrigeração, de vez em quando lança um gás novo aí, sabe? Aí vira reserva de mercado, os aparelhos têm que ser tudo trocado. E a gente sabe, como cientista, que já fomos, que não é bem assim que funciona, né? Enfim, mas isso é meio nicho, né? Agora, quando nós estamos falando de alimentar o mundo, quando nós estamos falando de uma vocação de um país do tamanho do nosso, com a insolação que nós temos, com a matéria-prima que nós temos para produzir agricultura de baixo custo, com soluções locais, você não precisa trazer um produto de 14 quilômetros de distância, olha quanto que gera de carbono isso, se você pode buscar a 100, 150 quilômetros da tua casa, né? E ainda sequestrar carbono com o uso do polióxido, tem essa vantagem, né? Que é um outro assunto que está em pauta. Então, por que que isso não se torna realidade o mais rápido possível? Então, claro que a questão está nos interesses dos grandes players que estão estabelecidos e estão lutando para que isso não aconteça. Agora, passou da hora, claro, da gente ser muito incisivo em colocar essas questões de maneira muito forte para quem tem que tomar decisão. Isso já está em Brasília, isso está sendo muito bem discutido, né? Mas a gente sente que realmente nós vamos ter que intensificar a luta, né? Não pode parar, para que o mais rápido a gente consiga sucesso. Das dificuldades, Evandro, que você como tu colocou no bloco anterior, no que diz respeito ao acesso a financiamento, a um olhar adequado para essa agricultura, muita coisa está sendo feita, mas dessa vez pela iniciativa privada. Pela iniciativa privada. Ontem mesmo participei de uma reunião, nós vamos compor uma empresa grande aí para falar sobre soja não transgênica, exportação de soja não transgênica. Uma ideia bem forte que está nascendo aí, né? Então, assim, mas enfrentando uma série de dificuldades, porque, inclusive, esse assunto, uma soja não transgênica, ela está sendo massacrada pela soja transgênica e só se fala toda a tecnologia, toda a legislação, todo o escoamento, toda a logística, tudo Uhum. contempla uma e não contempla a outra. Os dois, Só três grandes que controlam, né? é, não, mas só que assim, o japonês que tem na sua alimentação básica a soja, ele não está Uhum. gostando muito da transgênica, não. Ele está querendo que não seja. Alemanha, Comunidade Europeia, China está despertando para isso. Então, parece que a gente tem um novo movimento a nosso favor aí, Brasil, Uhum. para ocupar um espaço um pouco maior, que hoje é de 2,5% só de toda a soja que a gente produz, né? Uhum. A gente tem uma boa parte feed e outra parte food, né? A grande maioria é para ração, né? Ração animal, produção de proteína, e uma parte menor para produção, para consumo humano, né? Então, o Uhum. foco hoje está sendo no consumo humano, nessa parte do consumo direto, se esquecendo que o homem também come toda a proteína produzida com a soja transgênica. Quer dizer, na realidade, é uma discussão Cadeia assim, fecha, né? sem pé nem Uhum. cabeça, né? É meio esquisito isso aí. Interesses, claro, legítimos, tal, mas que quando a gente fala de saúde humana e o que está acontecendo com a medicina em função, ou com a saúde da população em função dessa prática de uso de químicos, isso é uma tendência mundial de reversão, não tem dúvida. Hoje a medicina já pesquisa, já sabe
que o grande problema das doenças está na alimentação, a gente sabe disso, né? Não tem, e do meio ambiente como um todo, né? Mas, enfim, então, voltando, Evandro, dando continuidade a que você comentou no primeiro bloco, todas essas dificuldades que você, como empresário, enfrenta, né? Como você vê, uma vez que você investiu nisso, está investindo nisso, não tem volta, né? A gente sabe que o mercado está aí. Como que você vê o futuro próximo? O que que você acha que isso deve acontecer? Quais são tuas expectativas para os próximos 3 anos? Vai vender, o produto vai vender, mas falando assim nessa questão e entrando agora no mercado, me parece mais fácil exportar do que vender no mercado interno. É o contrário do que a gente gostaria, né? É o Sim, contrário. Total, total. Experiências, né? Eu fui oferecer também para um fazendeiro amigo meu e é aquele pensamento de sempre, assim, dá aquela desanimada. Olha, tô com um produto assim, tem esses benefícios, tal, 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 tal. Não, então bota lá e faz um teste lá na minha fazenda. Não vou botar nada, né? Tu vai me comprar esse produto aqui, porque já tem teste o claro, claro. suficiente para validar, né? Sim. E o pessoal não muda, assim, né? Então, realmente, eu acho que esse papo aqui nosso é importante também para desmistificar. E eu acredito que o crédito de carbono também vai vir aí com um impulsionador. Estou Uhum. acreditando bastante. Recentemente, até com as suas explicações também, né, Wilson? Comecei a entender, porque para mim era bem misterioso, parecia bem mais complexo do que realmente é. Mas depois que tu Uhum. entende como funciona Sim. a, A cadeia toda toda do a processo. cadeia, Uhum. né, faz sentido, Uhum. realmente tem como medir, então fica bem mais fácil de É. entender. Mas sou positivo, sou otimista, porque senão não estaria fazendo um investimento tão alto. Na Perfeito. questão de financiamento, não conseguimos, realmente, não conseguimos nenhum financiamento, nenhum. Conseguimos com os fornecedores parcelamento, né? Que é Uhum. diferente. Então, nosso Sim, prazo é claro. bem menor de pagamento. Uhum. Uma linha que haviam concederam assim, deu a enchente, concederam várias linhas, as linhas caíram, né? Vamos mudar a mancha, falar sobre a mancha, onde pegou água, não pegou, cancelaram todas. Apareceu uma de capital de giro, com uma taxa fixa e CDI, né? Uma pós-fixada. Excelente, vamos pegar, já tinha feito o pedido, porque a gente não pode esperar muito tempo, senão a gente perde o timing também, né? Então a gente Claro, tem que colocar claro. um pouquinho da pele em risco. E encaminhamos a documentação. Quando chegou lá, em letras miúdas, não é permitido para empresas de mineração. Ô, louco. Como assim? Como assim? Por quê? Uma cooperativa de crédito não é permitido para empresa de mineração. Mas o que tem de errado com a empresa de mineração? É. Me diz, não. Por que esse bloqueio? Então a gente tem outras barreiras também no setor da mineração para vencer isso. Aí muitas vezes a gente vê que tem que tirar uma energia. O cara já pro dia a dia ele já é uma luta selvagem, né? E aí É. quando tu quer entrar num novo produto, tu sabe, aquela minha luta não vai deixar de existir. Eu vou ter que só encarar mais uma, Claro, né? claro, claro. Encarar mais uma e aí fôlego para isso, gás para isso. Então, eu acho que é isso aí que às vezes o pessoal tem um pouquinho de receio. Mas vislumbrando a venda e o volume envolvido, o investimento se paga, né, Sim. com certeza. O payback, Então, ele é pequeno, com certeza ele é é, pequeno. isso aí. O que a gente tem no radar, e claro, eu vou fazer só um comentário no podcast, mas a gente já está bastante evoluído nisso. É que existe, não é bem uma linha de crédito, né? O que está consolidado, e a gente tem uma atuação muito forte nisso, e depois nós vamos retomar esse assunto, né, fora do ar, é que hoje nós já temos uma boa vontade do mercado comprador de carbono, né, que está entrando muito forte nesse segmento e está viabilizando para o agricultor o pó de rocha a custo quase zero. Então, ele remunera o minerador, o
o agricultor recebe o produto e faz as experiências para a certificação de carbono, né? Os números são absurdos. Nós estamos falando que, para o ano que vem, provavelmente nós vamos ter uma possibilidade, uma compra no Brasil de 2,5 milhões de toneladas de mineralizadores. O número é muito expressivo, né? Para 60, né? 60 players. Mas aí é isso. Expressivo, né? Mas assim, a gente tem a necessidade ainda, e é a nossa pressa, que o produto seja regulamentado no mapa. Faz parte da certificação, do estudo dos parâmetros que comporão a certificação internacional do carbono por intemperismo, e não só por eficiência agronômica, que a pedreira seja registrada. Nós conseguimos aí alguns testes de empresas que estavam em vias de regulamentação, próximas de regulamentação, já foi possível a gente adiantar o projeto, né? Então, nós temos aí algumas boas notícias para depois da gravação. Mas é uma realidade. Desculpa. Mas é uma iniciativa extra-governo. Sim. Né? Que, digamos assim, que reforça a luta daqueles que querem simplificar todo o processo, porque é significativo, a iniciativa privada quer que isso aconteça e, poxa vida, a gente é que está no mercado é que sabe que uma coisa funciona, né? Não tem nenhum sentido você falar que você não pode ter na sua pedreira uma empresa de fertilizante, porque eles acham que o quê? Mudou, é químico, que é isso? É a mesma coisa. Sim. Né? Não tem por que dizer que o potássio de uma é diferente do potássio da outra, que potássio é potássio, que não tem nada além de pegar mesmo um negócio e deixar e moer um pouquinho, né? Então, assim, é uma basicamente a análise química já deveria funcionar, né? Claro, E claro. seria um avanço muito grande sem esse teste. Claro, um simples processo, uma avaliação simples por um engenheiro recém-formado de qualquer faculdade, ele vai saber distinguir uma coisa da outra, né? Não teria nenhum problema. E fazer o projeto depois complementar para aquela lavoura. O que está faltando? Está faltando isso, aqui tem tantos por cento, vai botar para complementar, né? Para fazer a adição ali, né? Sim. Mas sempre com a visão do químico, que é o grande desafio. Você pega, Evandro, hoje, você tem na certificação soma de base tem que ser 9, né? Cálcio, magnésio e potássio. Só que o potássio tem que ser no mínimo 1. Aí, se o potássio der 0,8, porque aquele pedaço que você mandou já deu 0,8, você está fora. Mas que dessa rocha uniforme, que é tão uniforme assim, que vai ser tudo 1,25. Não, isso não existe na natureza. Não é certificado, não tem. Aliás, não tem duas rochas iguais. Você pega o pedaço, é diferente, claro que é, né? Então, essas certificações, esses limites, né, que precisariam ser melhor discutidos, e parece que estão sendo melhor discutidos. A própria granulometria está sendo revista, iniciaram com granulometria de calcário, e essa curva ela precisa ser melhorada. Mas só que a melhoria da curva também obedece o critério de solubilidade, que é químico. Porque o biológico, estando lá embaixo, a coisa acontece. Sim. Não temos dúvida disso. Você tem trocentas evidências, né? A dificuldade de você falar em metodologia química, técnica, e avaliação por evidência. Colocou, funcionou, tá bom. Agora vamos ver como é que a gente vai explicar. Mas funcionou. E se a gente partir de querer dar uma explicação para chegar no porquê que funciona, eu acho que é um caminho inverso. A gente sempre, quando pesquisa, tem um olhar do que vai acontecer. A não ser que a gente vá ficar descobrindo coisas usando pó de rocha. Eu não vejo nexo nisso. E a gente tem, em psicologia, tem aquele negócio do desamparo aprendido, né? Chega uma hora que você
se curva a maioria. E eu acho que o Brasil está precisando dar uma mudada nisso daí. A gente tem um aplicativo muito bom entre as orelhas, né? O pessoal não tem usado muito, né? A questão da bolha, isso é meio complicado. Adilson, eu estou fazendo um comentário em cima de uma área que você atua diretamente, né? É, por que um ano para um teste de eficiência agronômica? Porque eu preciso, Wilson, implantar duas culturas, né? Eu preciso plantar essas duas culturas, né, em dois climas diferentes, em edafoclimáticos distintos. Eu preciso cultivar isso, ou a campo, né? Preciso fazer esse cultivo a campo, ou dentro de um ambiente controlado. Então, o próprio cultivo tem essa demora, né, de no mínimo 6 meses ali para te fazer esse cultivo, né, fazer o teste. A gente costuma dizer que a gente está indo muito, as pessoas estão indo muito para a estufa, né, para o ambiente controlado. Fazer os testes, que aí eu faço com duas culturas, né, 2 tipos de solos e 2 culturas com 2 safras. Eu consigo fazer dentro de uma estufa, mas isso já é o tempo normal, que dura aí uns 6 meses para te fazer. E aí tem mais a outra morosidade, que é relatórios, comprovação, análise desse material, porque para o pó de rocha ele está já muito esmiuçado, está sendo tão discutido hoje. Hoje, inclusive, nós estamos num seminário aqui em Santa Maria sobre o assunto. E eu não vejo essa discussão toda num teste agronômico dos químicos, por exemplo. Agora, do pó de rocha, parece que o pessoal levanta dos remineralizadores tudo que é dúvida, que não existe mais, mas é levantado. E aí o tempo, você não tem como você cultivar uma cultura em menos tempo do que isso. E ainda mais 2 culturas, né? Então, eu tenho esse tempo, não tem como fugir disso. E se tu A não fizer, escolha você não dessas registra. Desculpa, a escolha dessas culturas segue um padrão? Ou se eu quiser colocar alface lá, está valendo? A cultura, o interesse é da empresa que está pesquisando. Só que Entendi. a gente sempre opta por culturas que são mais realizadas naquele perímetro que você vai realizar a venda. A venda, Então, né? normalmente se trabalha com soja, milho, arroz, essas culturas, né, que têm um maior impacto. E até para você medir como o pó de rocha ele age mais lento, a solubilidade dele é mais lenta, eu não posso ter uma cultura de ciclo rápido. Eu preciso ter uma cultura com um ciclo mais longo para mim poder balizar se aquela cultura está absorvendo o pó de rocha ou não, né? Se ele está levando algum benefício para a planta. Então, eu preciso de um ciclo pelo menos médio, né, para comprovar. Que na alface, imagino eu que eu não ia conseguir, né? Não, é uma brincadeira de mau gosto. É que alface com 3 meses você tem resultado, né? Você vai colocar Sim, fazendo uma jabuticabeira é um pouco diferente, né? Imagino. sim, Não sei, não sim, sou sim, com agrônomo, certeza, né? com certeza. Porque essa é o maior entrave, né? Você falar que você vai entrar num negócio, investir alguns milhões, se você partir do zero, hoje você não monta uma mineração pequena, média, com menos de 20 e poucos milhões. Esse é um número mais ou menos que eu tenho na cabeça, até porque a gente está correndo atrás de algumas delas. Então, assim, para você fazer um investimento desse e ficar esperando 2 anos para iniciar a contagem do seu payback, é complicado. Realmente é complicado. Não anima o produtor, não anima o minerador. A gente sabe que a Então, gente não tem uma visão de tão longo prazo aqui, né? pois é, né? 2 anos é longo prazo para o empresário. 2 anos Claro, é longo. claro. Né? Então, na medida que você fala, poxa, se eu tenho isso rápido, eu consigo fazer um modelamento matemático, um modelamento financeiro razoável dentro do Brasil atual, ainda mais considerando que 100% dos mineradores que vão atender esse mercado atuam na construção civil. E o histórico da construção civil no Brasil também não é dos melhores para quem atua nessa área.
né? O Sim. histórico não, é ruim. Nós vivemos de várias crises no país e a construção civil apanhando e muito, né? E muito, né? Enfim, então essa junção ela provocou uma situação delicada até para a consideração da evolução do uso do reminizador. O que foi isso? Aquele passivo ambiental que a pedreira tinha, a Secretaria de Meio Ambiente exigindo que ela acabasse com aquilo, ela jogou qualquer tipo de pó de rocha, qualquer granulometria, qualquer rocha no campo com a expectativa de livrar do problema e dar um suporte para a agricultura. Só que como isso foi feito fora de norma e meio que em desespero de causa, em 5, 10 anos, há muito tempo atrás, queimou um pouco a ideia também, né? Teve muito agricultor que colocou rocha inadequada, com granulometria inadequada, e não teve sucesso, claro que não teve. A coisa não foi feita como deveria ter sido, né? Isso desmotivou muita gente também. E está atrapalhando o mercado, né, Gus? E Está atrapalha o atrapalhando. mercado, né? Você Está queima ideia, né? queimando o produto. Está queimando o produto. Né? Isso queima o produto, né? Então, também isso é algo que a gente precisa. Então, num certo sentido, o mapa tem razão, claro, o agricultor tem razão, mas não precisa tanto rigor para queimar, para voltar a ganhar credibilidade que foi perdida no passado por desconhecimento e por uma necessidade do minerador, pressionado pelo meio ambiente, a dar fim àquele produto que é inerente ao processo de britagem, que não tinha outra utilização, né? Isso mudou, isso agora é um produto nobre, né? Aquilo que polui na britagem, aquele pó que produz, aquilo lá vale ouro. Aquilo é vendido por quilo, Sim. não é por tonelada, né? Hoje é 30, 40, 50 reais, depende da região, o quilo. Não é Exatamente. isso, né? Exatamente. Né? Ou Então, até mais. ou até mais, né? Sim. Então, E aí você tem, Wilson, a demora para fazer esses cultivos e depois tem a outra que demora. É um processo mais lento, que é encaminhamento dos documentos, dos relatórios para o Ministério da Agricultura e para o fiscal conferir todos esses relatórios, aprovar, assinar. Então, é um trabalho... já teve empresários aqui no Rio Grande do Sul que vieram para investir mesmo no ramo fazer uma pedreira específica para pó de rocha ia solucionar o problema do passivo ambiental de um município. Quando sim, a gente fala em prazos, eles acabaram desistindo. Não, eu vou continuar no meu segmento e eu não quero. 2 anos. é, Para mim ter um retorno desse sim, investimento é muito tempo. Então, sim, tem mais isso, né, que a gente tem que se atentar. é. Mas bom, a gente está entendendo que o momento é de transição, né? O pessoal está muito preocupado. Evandro, a boa notícia é que o pessoal está muito preocupado, né? E nós vamos ter uma saída muito forte. Eu ouço falar de alguns movimentos, em especial no Rio Grande do Sul, para recuperação de agronomia, né? De projetos, né? Até na conversa anterior com o Marcelo, alguma coisa foi colocada nesse sentido. Nós vamos precisar, sim, de muito pó de rocha para recuperar lavouras que foram perdidas, invadidas. Quer dizer, está aí uma oportunidade da gente recuperar o mais rápido possível, com o remineralizador, certificado ou não, né? Aí é uma questão Uhum. mais comercial, né? Numa tentativa de quanto antes a gente disponibilizar uma terra mais adequada para a retomada imediata de tudo aquilo que foi, né, destruído pelos 2 últimos episódios, porque setembro do ano passado teve um primeiro, né? Agora Isso, foi um né? segundo, né? Então, é mais ou menos isso. Evandro, o tempo passa, rapaz. A gente gostaria de ficar aí 1 hora e meia, 2, 3 horas conversando, porque o assunto é longo, né? Passa Então, nós vamos rápido. outras. Passa muito rápido. Você gostaria de fazer mais comentários e tal? O nosso tempo não é limitado, mas Tá.
a gente tem uma certa... Por favor, fica à vontade. Não, comentário acho que está dentro de todos os podcasts que estão saindo aí, está sendo comentado todos os assuntos, essas dificuldades. Uhum. Não acredito que quero conversar contigo nessa questão do crédito e Sim, daqui a pouco também possível, espero que talvez esse nosso podcast aí alcance fora do Brasil, porque com sim. certeza lá fora deve existir dinheiro para isso Uhum. acontecer, para nos financiar aqui dentro, né? Porque é Uhum. onde eu vejo a possibilidade, porque o financiamento ele pode vir, mas se ele, eu vou de novo, daí se ele não vier subsidiado, é difícil de iniciar. Porque É. pelo custo do dinheiro que está hoje, olha, vai ser sofrido, sabe? A conta ela fica muito taco a taco, assim, né? Sim, sim. Então, o medo ele é bem grande para quando tu vai tomar um crédito aí e não sabe exatamente o teu cliente, o teu volume, tu não tem um contrato Uhum. ainda de fornecimento, né? Para saber se payback, Sim. vai ter que sair batendo na rua. Então, mas uma outra coisa também, pensando nisso, tu falou do certificado, no certificado, quanto mais a gente também conseguir disseminar esse conhecimento para o agricultor, que daqui a pouco ele possa avaliar de maneira melhor o fornecedor desse remineralizador, eu acho que seria um grande avanço. O Adilson já está fazendo isso, né? O Adilson já faz os trabalhos de campo, já faz. Tu vai Sim. estar acho que na Expo Inter semana que vem, Adilson? Também, sim. Também, né? Então lá com isso também acaba divulgando, as pessoas começam a perguntar e entender o que que é o bom e o que que não é, e aí sim pegar fama no produto e o produto começar a deslanchar, e depois que deslancha ninguém mais segura, né? Daí nós vamos surfar uma grande onda aí, né? Uma Que grande vai, onda, né? uma grande onda, né? A gente precisa É. fazer esse movimento para criar essa marola que vai virar uma onda e que daí nós vamos surfar, né? Ah, Então, sim. Então, vários movimentos bons, viu, Adilson? Tem muita gente trabalhando nessa direção. Até nas universidades, né? A criação de emendas específicas para isso já está sendo visto. Por incrível que possa parecer, não com tanta dificuldade, com tanta facilidade. O Adilson até teve uma experiência que comentou num dos podcasts com relação a isso. Então, assim, a gente começa a provocar na base, né, nas universidades, e alguns programas interessantes que a gente tem, eu tenho aqui na cidade de Bebedouro, e estamos iniciando, até como filantropia, a criança vai, hoje ela está aprendendo a fazer a hortinha em casa, aqui ela já está usando pó de rocha. bah, que legal. Ela já está incorporando o pó de rocha. A criança já sabe que tem que ter o pozinho lá, o pozinho cinza, né? E está usando o pozinho cinza. Ela brinca com a areia, que não faz mal para ela, né? Ela não pode Uhum, mexer nos outros. uhum, Aquele outro que a mamãe usa em casa, aquele negócio, você precisa tomar cuidado, não pode pôr na boca e tal, mas esse daqui não tem problema, entendeu? uhum, Então, nós estamos começando aos poucos, em alguns projetos que a gente tem aí de plantas medicinais, enfim, em tudo aquilo que forma a base de cultura, nós estamos fazendo difusão dessa prática. Não só as toneladas, né? Os uhum. grandes fornecedores, os grandes players, nós estamos também fazendo um trabalho de formiguinha na base e queremos que isso seja multiplicado também. Por isso, o nosso programa atingir pessoas também que não são diretamente ligadas a isso, mas que tenham consciência de que é muito mais saudável, aquela história que eu sempre falo, a mãe levar na lancheira da criança uma maçã, uma banana, do que um potinho, um biscoitinho recheado, que aquilo de bom não tem nada, 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 nada. Educação, né? Daí a gente volta a falar de educação, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É difícil, É, mas dói. não estamos sozinhos, né? É, Vamos crescer esse movimento. É isso aí. Adilson e Evandro, agradecer, Evandro, a presença de vocês, a disposição de vocês, a disponibilidade de estar participando. Eu gostaria de várias conversas, nós vamos ter muita conversa daqui para frente. É um canal totalmente aberto, é embrionário, mas a gente é teimoso, então vamos ver o é, que tá, né? E contamos, ó, agradecemos, né? Gilson, quero voltar então no próximo, talvez aí com o mapa na mão, né, Gilson? Comemorando É, e é isso aí, mostrando aí ao vivo É como é que isso foi. aí. né?
Isso Adilson, aí. obrigado mais uma vez. Estamos sempre juntos. Qualquer boa notícia também que Isso aí. surja no dia a dia de vocês, uma ideia, alguma coisa, a gente está completamente aberto para colocar isso no ar e fazer a divulgação. É uma divulgação assim muito focada no primeiro momento. Claro, a gente precisa de adesão, mas nós estamos fazendo uma big mala direta para as pessoas interessadas. E não são poucas, não. É um mailing bem grande, né? Vamos provocar mesmo. Tá bom? Tá. Obrigado, Evandro. Obrigado. Obrigado. Uma última consideração de cada um, se quiserem fazer, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo, Wilson. Agradecer Tá e dar os bom. parabéns aí por estar iniciando esse movimento aí. E que bom fazer parte também disso aí. Obrigado. E eu só tenho a agradecer o convite do Wilson aí, que está fazendo esse trabalho pelos realizadores e os pós de rocha, e agradecer o Evandro aí, né, por ter me contratado. Perfeito. Eu que Ótimo. agradeço aí, merece. Tá muito bom. Gente, obrigado, então. Mais uma vez eu peço que curta, compartilhem, se inscrevam no canal, acione o sininho, façam comentários, porque os comentários eles não são ao vivo, nós não temos o programa ao vivo ainda, mas a cada 3, 4 programas nós vamos fazer um de resposta às perguntas e tal, consultando todas as pessoas que dão a qualidade que o programa tem, esses convidados, esses amigos que nos prestigiam tanto. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Até a próxima.